No vídeo de hoje, nós vamos fugir para lugares paradisíacos do nosso Brasil e te mostrar 10 cidades de praia que você precisa conhecer. De norte a sul do país, tem destino para todos os gostos, desde lugares mais tranquilos, com praias mais desertas e climas bem roots, até cidades mais estruturadas, cheias de agito, mas também com praias incríveis para você aproveitar. A gente já viajou para lugares paradisíacos como a Tailândia, Austrália, Filipinas, Indonésia, e podemos afirmar que o Brasil não deixa nada a desejar para nenhum lugar do mundo. Mas se você ainda tiver alguma dúvida que o nosso país tem um dos litorais mais lindos do planeta, assiste esse vídeo até o final e comenta aqui embaixo se a gente conseguiu te convencer ou não. E aí, vamos fugir para o litoral brasileiro? Começando por Morro de São Paulo, no sul da Bahia, um dos destinos mais famosos do estado e que atrai turistas do mundo inteiro. Além de praias lindas com água morninha, Morro é conhecida também pela vibe bem animada. As principais praias são numeradas de 1 a 4 e dá para caminhar entre elas tranquilamente, até porque lá não tem carro. A primeira praia é onde fica a famosa tirolesa, que sai do farol e desce direto no mar. A segunda praia tem uma pegada mais agitada de dia e de noite. O mar ali é bem tranquilo e é lá também que fica a Ilha da Saudade, um lugar perfeito para relaxar debaixo da sombra dos coqueiros durante a maré baixa. A terceira praia tem um clima mais tranquilo e boas opções de hospedagem. Já na quarta praia, a mais isolada entre elas, é onde formam umas piscinas naturais muito bonitas. Vale também conhecer o vilarejo Gamboa. Se a maré estiver baixa, dá para chegar até o paredão de argila e aproveitar para fazer um peeling natural. O pôr do sol em Morro de São Paulo é uma atração à parte. Vários bares têm vistas privilegiadas, mas um dos pontos mais bonitos é do Forte. A vista de lá é maravilhosa e se você der sorte, ainda consegue ver golfinhos brincando bem na hora do pôr do sol. E de noite também não faltam opções. Tem bares, restaurantes pé na areia, música, capoeira, baladas, sem falar das delícias que tem para experimentar lá. Pertinho de Morro de São Paulo fica Boipeba. Esse é um daqueles lugares com uma vibe tão gostosa e tranquila que você consegue esquecer da vida por alguns dias. Boipeba é uma ilha onde não passam carros, você faz tudo a pé, ou de jardineira, quadriciclo e barco, e as praias são verdadeiros cartões postais. Por lá, as atrações mais famosas são as piscinas naturais, como as da praia de Moreré, de Castelhanos. Mas apreciar a culinária baiana, curtir um bom banho de mar e fazer uma caminhada bem gostosa pela praia também são ótimas opções lá em Boipeba. Por falar nisso, a praia que mais nos impressionou por lá foi a praia de Coeira, que tem esse paredão de coqueiros de ponta a ponta. Fala se não é maravilhosa! À noite, Boipeba continua com uma vibe bem tranquila, com restaurantes gostosos, lugares para dançar um forró, música ao vivo e capoeira na praça principal. Continuamos na Bahia, mas agora em Itacaré, também no litoral sul, na chamada Costa do Cacau. Esse é um destino que mistura vibe tranquila com agitada, muita natureza, mas ao mesmo tempo uma estrutura bacana. A cidade tem praias rurais, mais afastadas, e as urbanas, que são mais próximas do centro.
Mas seja rural ou seja urbana, todas elas são realmente lindas. Entre as praias urbanas tem a da Coroa, a Praia da Concha, com maior estrutura de barzinhos e um mar bem tranquilo, excelente para relaxar. E é lá também que fica o Mirante do Xarel, com essa vista incrível. E ainda tem as praias do Resende. Olha esses coqueiros que lindos! A do Tiririca, que tem até pista de skate. A da Costa, com um mar já um pouco mais bravo. E a da Ribeira, que tem uma estrutura bacana para quem gosta de passar o dia todo curtindo, tem até tirolesa para os mais aventureiros. E é ali da Ribeira que começa a trilha para a Prainha, a primeira das praias rurais de Itacaré e um dos destinos mais imperdíveis da região. Olha que lindo esse lugar! Outra trilha famosa é a das 4 praias, que passa por Itacarezinho, Gamboa, Havaizinho e Engenhoca. Essas praias rurais são cercadas por Mata Atlântica e tem uma beleza impressionante. É uma mais bonita do que a outra. À noite, a cidade é bem animada por conta dos restaurantes, bares e música ao vivo. E a comida, só de lembrar, dá água na boca. E Itacaré ainda tem outros passeios incríveis, como fazendas de cacau, cachoeiras e até rolê para avistar baleias. Mas se quiser saber mais detalhes, vale a pena assistir ao vídeo com o roteiro completo aqui do canal. Aliás, tem vídeo completo também sobre Morro de São Paulo e sobre o Boipeba. Fica a dica. Ainda no Nordeste, mas agora no estado do Ceará. A 160 quilômetros da capital Fortaleza fica Canoa Quebrada, um destino famoso por suas falésias avermelhadas e pelos ventos fortes. A praia de Canoa Quebrada é a atração principal e onde estão esculpidos nas falésias os símbolos de lua e estrela, que são bem típicos da região. No canto direito da praia, quando a maré baixa, formam algumas piscinas naturais que deixam o visual ainda mais bonito. Uma atração bem característica de Canoa Quebrada é o passeio de jangada, que te leva para o meio do mar, de onde você tem uma vista panorâmica das falésias, da praia e da usina eólica. É muito bonito. Outro rolê imperdível é conhecer as dunas e lagoas da região, a bordo de um quadriciclo ou de buggy. Vale também explorar algumas regiões próximas de Canoa Quebrada, como a Garganta do Dragão e a Praia de Ponta Grossa. À noite, o destaque vai para Broadway. Sim, Canoa Quebrada tem sua própria Broadway e é onde o agito acontece, com bares, restaurantes para todos os bolsos e apresentações de música ao vivo. É uma vibe bem tranquila e gostosa. Canoa é um daqueles lugares que, apesar de turístico, ainda preserva um clima mais calmo, sem tanta badalação, sem frescura. A gente morou lá por um mês e foi um dos lugares que a gente mais curtiu passar um tempo durante a nossa fase nômade. E por isso indicamos demais que você conheça também.
Brasil tem muito lugar incrível, né? E nesse vídeo ainda tem muita sugestão de cidades de praia para você conhecer. Mas antes eu quero passar uma dica importante para você conseguir viajar mais e conhecer todos esses destinos. A gente sempre fala aqui no canal que viajar exige planejamento e não é só definir para onde ir ou definir o roteiro da sua viagem, mas sim um planejamento financeiro também. E uma das formas de fazer isso é investir o seu dinheiro de forma inteligente para que ele possa trabalhar a seu favor. Como muitos de vocês já sabem, a gente investe há bastante tempo e parte dessa grana a gente coloca no MB, que é o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Muita gente acha esse universo de criptos muito complicado, meio arriscado e de fato é importante você estudar, você se informar bastante e procurar empresas que sejam confiáveis para você não cometer nenhuma burrada, né? E é por isso que a gente investe com o MB, porque a gente sabe que é uma plataforma segura. E eles estão com uma campanha bem bacana para quem está começando nesse mundo. Funciona assim, você abre a conta, que é de graça, o processo dura menos de 5 minutos, e aí se você investir pelo menos R$50, depois de 7 dias eles te dão R$25 em crédito, que é para você continuar investindo na plataforma. Essa campanha só é válida para quem abrir a conta até o dia 30/4, hein? Então se você tem curiosidade sobre investimentos digitais, mas não tem ideia por onde começar, fica a dica para acessar o link que está aqui na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E mesmo que você não tenha intenção de investir agora, vale a pena dar uma olhada no site ou no aplicativo do MB para se inteirar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre esse universo de criptos. Mas agora, bora lá para a nossa lista. Chegamos no Rio Grande do Norte para falar de um destino que também é um dos queridinhos dos gringos, a Vila de Pipa, que pertence ao município de Tibau do Sul. Ela impressiona por suas falésias, mar com água cristalina e mirantes que garantem um visual incrível. O mirante de Cacimbinhas, por exemplo, tem essa vista linda por cima das falésias, com o mar que banha a praia de mesmo nome compondo a paisagem. Aliás, a praia de Cacimbinhas é maravilhosa e praticamente deserta. A Praia do Madeiro, uma das mais famosas e frequentadas da região, é a melhor para passar o dia, porque ela conta com uma boa estrutura de barracas e restaurantes de praia. Além de ser realmente linda, cercada por natureza, se liga nessa paisagem, gente, e com um mar muito gostoso para nadar e até se arriscar em umas aulas de surf. A Baía dos Golfinhos é outra parada obrigatória em Pipa. Que energia tem esse lugar! E como o nome já diz, por lá tem grandes chances de você ver golfinhos. A gente conseguiu e foi inesquecível. Para quem curte trilhas, o Santuário Ecológico de Pipa é perfeito. São 16 rotas que te levam a mirantes muito lindos, como o da Baía dos Golfinhos e o Mirante das Tartarugas. E ainda tem a Praia do Amor, que recebe esse nome por conta do formato da sua faixa de areia, que lembra um coração quando a maré tá alta. Dá pra ver bem lá de cima do Mirante do Chapadão, que aliás é outro ponto imperdível. O centrinho de Pipa ferve à noite e tem opções para todos os gostos. Tem infinitos restaurantes com todo tipo de comida, tem bares com música ao vivo, baladinhas, festas que vão até de manhã, lojinhas de roupa, artesanato, presentes e por aí vai. Ah, e ainda tem mais coisa para ver e fazer ali em Pipa. Eu nem falei da Lagoa Guaraíras, que tem o pôr do sol mais incrível da região. Mas fica a dica para você ver um outro vídeo completo sobre Pipa que a gente tem aqui no canal, com mais detalhes do que fazer nesse paraíso. Saindo um pouco do Nordeste e aterrissando no Sudeste do Brasil para falar da Costa Verde, uma região litorânea que vai do litoral sul do Rio de Janeiro ao norte de São Paulo, e é famosa por sua combinação de montanhas cobertas pela Mata Atlântica e um mar verdinho e cristalino, com muitas praias e ilhas paradisíacas. Começando por São Sebastião, no estado de São Paulo, porque sim, São Paulo tem muita praia bonita e quem já é inscrito aqui sabe disso. Falando nisso, você já se inscreveu no canal para não perder nenhuma dica? Aproveita para fazer isso agora. Além de destinos incríveis pelo Brasil, por aqui você encontra bastante conteúdo de viagens pelo mundo, como Tailândia, Filipinas, Inglaterra, Portugal, entre outros. Fica a dica. Mas vamos lá então. São Sebastião tem mais de 40 praias e um centro histórico bem gostoso. A cidade tem opções para todos os gostos, desde quem busca sossego até quem curte agito ou aventura. Maresias é o lugar mais famoso e não é à toa. A praia realmente é linda, é boa para surf e tem bastante estrutura. Além de ser uma região badalada com muitos bares, restaurantes e vida noturna. Mas nem só de maresias vive São Sebastião. A Praia de Calhetas é uma das mais bonitas da região e surpreende demais. Por ali tem até cachoeira e opção de rapel para quem curte aventura.
falar em cachoeiras, vale fazer a trilha Ribeirão de Itu, com ótimas cachoeiras para apreciar, nadar ou até relaxar em uma hidromassagem natural. Mas voltando às praias, Juqueí é outra com bastante estrutura e queridinha das famílias. E a Barra do Una? Essa é uma das nossas favoritas. O rio Una compondo o visual deixa tudo mais bonito. Camburi e Camburizinho são duas praias diferentes, uma do lado da outra, com um rio separando as duas. Essa região também é famosa em São Sebastião por conta do agito dos barzinhos e do surf. E ainda tem Boracéia, Jureia, Boiçucanga, Paúba, enfim, como eu disse, são mais de 40 praias, sem falar nas ilhas, como por exemplo, as ilhas. Sim, esse é o nome mesmo, eu não tô gago. Olha que visual incrível desse lugar. Mas além das praias e cachoeiras, São Sebastião também tem um centro histórico com igreja e casarões da época colonial. Atualmente, esses casarões operam como museus, restaurantes e bares. Um lugar bem gostoso para comer, beber e passar uma tarde tranquila. Seguindo mais ao norte do estado de São Paulo fica Ubatuba, que é simplesmente o nosso cantinho favorito no mundo. E um dos destinos mais buscados no litoral de São Paulo, com mais de 100 praias e 20 ilhas. A cidade, que também faz parte da Costa Verde, é conhecida como a capital do surf e é dividida entre praias do norte, centro e sul. No norte, algumas das praias mais bonitas e famosas são Itamambuca, Praia Vermelha, Almada, mas a nossa preferida é a do Félix, que além de sombra natural das árvores, tem piscinas naturais no canto direito e ainda acesso para duas praias famosas que viralizaram no Instagram, a Praia da Concha e a do Português. Elas são bem bonitas. Na região central, a Praia Grande é a mais famosa e com maior estrutura, mas vale conferir também a Praia do Tenório e a Praia do Cedro do Centro, ou Cedrinho, que é simplesmente um paraíso quase escondido. Na parte sul de Ubatuba, a preferida das famílias por ser mais estruturada é a Maranduba, mas as mais bonitas, na nossa opinião, são a Praia de Santa Rita, Domingas Dias e a Sununga, onde fica a famosa Gruta que Chora. Ainda no sul, vale a pena fazer a trilha das 7 praias, que começa na Lagoinha e termina na Fortaleza ou vice-versa. São 8 quilômetros que vale a pena demais. É uma praia mais bonita que a outra. E além das praias, Ubatuba tem ilhas incríveis que dá para chegar com passeio de barco. A Ilha das Couves e a Ilha do Prumirim são duas que não podem faltar no seu roteiro. Olha a cor dessa água! À noite, a Rua Guarani e a região do Itaguá são os melhores lugares para curtir, com vários restaurantes, lojas e barzinhos com música ao vivo. Como eu falei, Ubatuba tem muitas praias, além de ilhas, cachoeiras e outras atrações. É impossível falar tudo nesse vídeo, mas para te ajudar, a gente tem vários vídeos aqui no canal sobre a cidade. Inclusive, tem um bem completão e atualizado do que fazer por lá. Os links também estão na descrição aqui do vídeo, assim como os de São Sebastião e Paraty, que é a próxima cidade dessa lista. Na divisa de Ubatuba, mas já no Rio de Janeiro, fica mais uma cidade incrível da Costa Verde, Paraty, um destino que conta parte da história do Brasil, com seu charmoso centrinho de ruas de pedras e casarões centenários. Caminhar por ali e aproveitar um barzinho ou restaurante é algo que não pode faltar para quem visitar a cidade. Mas além de muito charme e história, Paraty também tem praias incríveis. Para a região sul, no Saco do Mamanguá, por exemplo,
conhecido popularmente como Fiord Tropical, ficam algumas das praias mais paradisíacas de Paraty. A Praia do Engenho é uma delas. Diz aí se é ou não é lindo esse lugar. Outro lugar que vale a pena em Paraty é a Vila de Trindade, onde fica a piscina natural do Caixadaço e a famosa Pedra que Engole. Fala se teria coragem de se enfiar nesse buraco. Mais para o norte de Paraty tem outras praias lindas, como a do Cão Morto, Pitanga, São Gonçalo e a do Iriri, onde fica uma aldeia pataxó que você pode visitar e também conhecer a Cachoeira do Iriri. E falando em cachoeira, a cidade tem várias opções, como a Cachoeira da Pedra Branca, o Poço do Tarzan e a Cachoeira do Tobogã, que como o próprio nome diz, é um tobogã natural. É muito massa, você só precisa encarar água gelada. Paraty é famosa também pela cachaça, com muitos alambiques tradicionais e drinks típicos. Já ouviu falar na Cachaça Gabriela e no Drink Jorge Amado? Fica a dica para experimentar na sua visita à cidade. E à noite, é no centro histórico que a vida acontece. Os restaurantes e bares ficam lotados e é por ali que rolam também vários eventos culturais durante o ano inteiro. E ainda tem mais na Costa Verde. Angra dos Reis, também no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, é um paraíso famoso por suas ilhas e águas cristalinas. São 365 ilhas, ou seja, dá para conhecer uma diferente a cada dia do ano. Por isso, o melhor jeito de explorar Angra é pelo mar. Os passeios de barco costumam visitar 4 ou 5 ilhas no mesmo dia, passando por lugares como a Ilha de Cataguás e a Ilha de Butinas, que são maravilhosas, mas o roteiro depende daquilo que você escolher. Se você prefere explorar por terra, também tem praias legais que dá para chegar de carro, como as praias do Bonfim e a Praia Grande, que ficam na região central. Já um pouco mais afastado do centro, tem a Praia da Biscaia, que é linda, tem um mar bem piscininha e bem gostoso e calminho. E vem cá, você já ouviu falar de praia com água aquecida? Então coloca a Praia das Águas Quentes e a Praia do Laboratório na sua lista. As águas ali são mais quentinhas por conta do descarte do sistema de resfriamento da usina nuclear que fica ali do lado. Parece doideira, eu sei, mas é real. A gente fala mais sobre isso e te passa também um roteiro completo do que fazer em Angra num outro vídeo aqui do canal. O link tá na descrição. Achou que a gente não ia falar do sul do Brasil? Florianópolis é um dos destinos de praia mais incríveis do país. A ilha de Santa Catarina tem uma mistura perfeita de cidade grande com praias paradisíacas, além de muita natureza, história e uma gastronomia deliciosa. A Lagoa da Conceição é um dos pontos mais famosos, cercado por restaurantes e cafés. A Barra da Lagoa tem uma vibe bem gostosa, com uma praia com uma faixa de areia bem extensa e um visual bem bonito no canto direito. Por ali tem acesso a algumas trilhas, como a das piscinas naturais e a trilha da Boa Vista, que passa por uns mirantes com vistas incríveis. E se seguir até o final, ainda chega na Praia da Galheta, uma praia de nudismo opcional, então não se surpreenda se encontrar uma galera sem roupa por ali. As praias do sul da ilha são algumas das mais bonitas e preservadas, como a Praia da Joaquina, a Praia do Campeche, e a Praia da Armação. Já no norte, a Praia dos Ingleses é uma das mais movimentadas e com muita infraestrutura. E se quiser explorar a parte histórica e cultural da cidade, o centro tem ótimas opções, como a Avenida Beira-Mar Norte, a Ponte Hercílio Luz, Parque da Luz e o Mercado Público. E ainda tem os bairros de Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha, que são 2 redutos açorianos bem bonitos que também valem a visita. Eles preservam bastante da arquitetura colonial e contam com uma vibe bem boêmia, cheia de barzinhos e restaurantes legais. Os 2 lugares também são ótimas opções para curtir o pôr do sol.
Viu como não faltam opções de cidades de praia para todos os gostos aqui no Brasil? Isso porque a gente listou só algumas das centenas de cidades incríveis do nosso país. Muitos paraísos ficaram de fora dessa lista, e não porque não mereciam estar aqui, mas pelo simples fato de que ou não cabiam, ou a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer e gravar imagens tão lindas quanto as que vocês viram nesse vídeo. Mas deixa aqui nos comentários a sua cidade de praia preferida no Brasil. E se você seguir as nossas dicas e for para algum desses lugares, quando postar no Instagram para fazer inveja pros amigos, não esquece de marcar a gente. O nosso @ é VamosFugirBlog. A gente adora ver vocês seguindo as nossas dicas. Valeu, obrigado, tchau!